E aí, mensageiros, como é que vocês estão? Prontos para mais um vídeo super surpresa? Meu nome é Jaqueline Machado, eu sou escritora, sou também advogada, dizem. Sou, trabalho com... O que eu trabalho, né? Não sei. Às vezes eu tenho dúvidas existenciais. Será que eu trabalho? Será que eu existo? Eu trabalho como ghostwriter e também como mentora de escrita e comunicação. E vocês vão poder me encontrar lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sou bem ativa, né? O meu Instagram é @jaquemachadoscritora, tudo junto. Adiciona lá pra gente se conhecer e conversar melhor. Se você chegou aqui pelo YouTube, faça isso. Se veio do Instagram, seja muito bem-vindo. Já faço o convite para você, se lá no final do vídeo você achar que fez sentido, se inscrever aqui no canal, porque tem muito material legal. A maioria deles falando sobre escrita, sobre literatura e sobre como essas coisinhas do mundo da arte podem nos ajudar a escrever coisas muito mais originais, coisas foda, coisas legais, né? Nesse mundo de meu Deus. E por isso eu estou aqui com a minha caneca. E eu faço um convite a vocês também virem assistir esse vídeo com a caneca de vocês. Para quem não sabe, eu tomo café. Meu café, ele é turbinadíssimo na pimenta. Então, tenha uma vida feliz com café e pimenta. Podia ser um nome legal, vocês podem colocar aqui nos comentários depois se não acham isso um nome legal para um canal do YouTube, de repente eu mudo. Então, meus amigos, vocês estão aqui para ver um vídeo que vai falar sobre a motivação das personagens. Tá bem? Eu tenho problemas de lateralidade, pode ser que às vezes eu acho que estou olhando para a câmera e não estou. Então, a gente vai seguir num ritmo meio estranho, mas em algum momento vocês podem ter certeza que eu estou falando com vocês. Gente, não raro, a gente já vai se deparar lá dentro do mundo da escrita, quando estamos falando de motivação, né? Com um turbilhão de possibilidades, onde as personagens elas vão reagir aos eventos que são amplos ou então específicos, mas estão todos lá dentro dessa história que a gente imaginou. E determinar essas ações implica determinar a plausibilidade dessa personagem dentro da própria história. Então, vai determinar aí o quão factível é aquela ação que ela tomou, considerando tudo o que ela traz de bagagem, né? E tudo o que aconteceu para que ela tomasse essa atitude dentro da história. E quando a gente fala nisso, a gente está falando de que, Viviane? Estamos falando de motivação. O tema do vídeo, motivação. Quando a gente se pergunta, antes de mais nada, o que é motivação, a gente tem uma série de ideias, né? Então, vou dar uma ideia aqui para vocês sobre o que é motivação. A gente tem que entender, antes de entender o que é motivação, o que é uma personagem. E tem um vídeo legal. Eu vou colocar em algum lugar, por aqui, ali, um link desse vídeo que eu fiz falando sobre personagens. Então, fiquem atentos. Tá? A personagem, o que ela é? Ela é uma simplificação humana. Você vai pegar os traços principais, né, e traduzir isso para dentro da sua obra, que vai seguir aí um receituário próprio, você que vai escolher, né? Mas tem que contemplar uma harmonia entre a quantidade de informações que você vai colocar ali dentro, né? E que dizem respeito à sua personalidade, a sua personagem, a personalidade da sua personalidade. A personalidade da personalidade da personagem? A personalidade da personagem. Isso, a personalidade da personagem. A personalidade da personagem e o comportamento dela, né? E vai ter que linkar isso sempre com o contexto e com o cenário e enredo. Então, gente, uma personagem é uma simplificação de um ser e não pode ser traduzido por completo essência humana, né? Ali dentro do livro, porque, né? Se você fizer isso dentro da obra literária, pode ser que você não consiga dizer absolutamente nada para o leitor no final das contas. Ele vai ficar assim. Alô? É o escritor? Eu não entendi a sua obra. Poderia, por favor, dar uma explicadinha? Vocês já viram um leitor fazer isso? Não, né, gente? Então, ele simplesmente vai parar de ler seu livro.
se ele não entender nada, né? Então, essa mesma ideia de simplificação vai se aplicar tanto nos roteiros de cinema quanto na dramaturgia, né? Em outras áreas da arte que vão envolver você passar uma mensagem através de uma personagem. Então, uma motivação é uma força interna da personagem. Agora que a gente já sabe o que é a tal da personagem, a gente vai dizer o que é motivação. É uma força da personagem, uma força interna dela que pode estar contida de uma forma ativa ou uma forma passiva, mas que de alguma forma vai envolver a personagem dentro do seu arco e desenvolver a história e fazer essa roda, né, girar, roda dos acontecimentos aí da história girar. Então essa motivação ela surge dentro da literatura seguindo uma regra básica, né, e inafastável. Seu leitor ele tem que entender o porquê das atitudes dessa personagem, mesmo que ela só venha, né? Que o leitor ele só venha descobrir isso depois, mesmo que seja dito isso depois. E aqui já cabe um parênteses para dizer que não diga, descreva. Faça isso através da ação. Isso que é a coisa mais interessante, né? E aqui em algum momento eu vou colocar um link de um outro vídeo que eu já falei e que vai elucidar mais sobre essa questão da ação dentro da obra, né? Como a gente faz para apresentar esses acontecimentos de uma forma mais interessante. Então, você tem que entender nesse momento que você é o criador, você é o controlador das personagens dentro da história, né? Pode ser que você tenha a impressão que aquela personagem ela tá tão viva que não se consegue mais controlar os eventos que ela causa, o que ela fala. Essa personagem é rebelde, ela não me obedece, né? A maneira como ela age não me pertence mais. Parou! Isso é uma impressão, é algo superficial que você tem. Eu vou te ajudar a entender, eu vou explicar aqui para você como que acontece você ter essa impressão, como que ela surge, né? Pode ser que você conheça tão bem essa personagem, exatamente como você conhece também a sua mãe num domingo de manhã em que você está dormindo até 1 da tarde depois de jogar muitas sessões de RPG seguidas. E você já sabe exatamente o que a sua mãe vai dizer quando ela abrir a porta do seu quarto e despejar aí um monte de xingamentos, né? De um modo operante que você já conhece. Então, ela é exatamente como a sua mãe, essa personagem. Você sabe o que ela vai fazer. Você a conhece tão profundamente que de alguma forma você pensa de uma forma intuitiva sobre o comportamento dela, ou seja, ela já está registrada lá na sua cabecinha. A forma como essa personagem, ela pensa, ela sente, ela age, já está em você. Portanto, você tem essa impressão de vivacidade, né? Você já conhece tudo que ela viveu dentro da história e tudo o que ela pretende fazer. E a única coisa que você tem que controlar nesse momento é o seu processo criativo. Entendeu? Processo criativo. E vai ter que aí, digamos que ela seja uma árvorezinha, você vai ter que ir podando, entendeu? Esses galhos da árvore que estão saindo do lugar, que estão fazendo a personagem tomar rumos que você, de repente, não são interessantes para a história, ou que você não planejou, você vai retirar esses galhozinhos e vai guardar eles para fazer mudas, né? Para fazer novas mudas de outras árvores, contar outras histórias. Certo? Não precisa abandonar essa ideia. Você pode, né, criar caminhos alternativos, né, mas fazer isso em apartado. Então, se você tem um início, um meio e um fim na sua história, muito provavelmente você vai ter que fazer a personagem chegar lá, gente, porque não tem, né? Tem que chegar. E se você já conhece assim tão bem, né, essa personagem, você vai saber qual caminho que ela vai tomar para se encaixar no rumo dos acontecimentos do seu enredo.
tá? E também nos sentimentos que ela vai trazer lá do início, que vão determinar o arco dessa personagem, né? O arco narrativo dela. E ela tem que cumprir esses 2 requisitos, né? Tanto dentro da história, quanto do próprio arco. E é isso que vai fazer com que ela faça sentido na história, com que ela faça sentido enquanto personagem, né? De uma forma geral, para você e para o leitor. Então, motivação, ser essa personagem personificada, tá bem? Portanto, então, agora que você já conhece ou está dominando, né, a história da sua personagem, nada de ficar dizendo por aí que a personagem está mandando em você. Eu sempre digo, né, tô falando isso aqui, mas também vou confessar para vocês que eu digo toda hora que eu sou acordada de madrugada pelas personagens para escrever. E pensa assim, né, na angústia que me parece que elas estão vivas, deve ser a mesma coisa que vocês sentem, né? No entanto, eu tenho o controle do meu processo criativo e eu consigo determinar como aquela personagem tão inquieta, né, que aparece para mim de madrugada, parece ter uma vida própria, vai me servir para contar a história que eu quero. E é por isso, porque eu conheço ela completamente, que eu entendo o segundo passo, que são as motivações dessa personagem. Fez sentido? Então, para que você conheça as motivações da sua personagem, é necessário que você tenha elaborado ela por completo na sua mente. Não só na mente, gente, escrevam, né? É importante escrever. Mesmo que ela ainda não tenha acontecido dentro da história, que você ainda não tenha deparado a personagem com certos acontecimentos, você já tem que saber. Tem que ser precavido, né? Por isso que eu vou te mostrar aqui um pequeno guia, muito simples, muito humilde, né? De como você pode fazer um teste de realidade com essa personagem para entender, né? Como projetar ela nos acontecimentos, como que ela se comportaria diante de certas coisas que vão acontecer no enredo da sua história, dentro do conflito, do cenário, né? Dentro de todo o contexto. Então, isso não é de forma nenhuma algo definitivo ou uma regra imutável. É uma dica da Jaque, que a Jaque usa e que funciona muito bem. E caso vocês queiram utilizar esse hackzinho aí, pode usar. Né? De onde eu tirei isso? De onde a Jaqueline tirou isso? Por favor, digam. Tragam as informações aqui da mesa agora. De onde? Isso vem lá da teoria dos jogos do John Nash. O teste de realidade é algo muito factível, né? Então a gente consegue controlar os eventos ao redor e saber quais são as variáveis que vão interferir na tomada de decisões dentro de um cenário de cooperativo. Então, se você quer chegar num determinado resultado dentro da sua história, você tem que entender como que os jogadores têm que se comportar ali dentro para que esse resultado ele aconteça, né? Então, você vai ter que fazer um teste de realidade. E com personagens é muito fácil do que com pessoas na vida real. Na verdade, eu tirei isso do método de mediação, né? Que eu utilizo na vida real aqui, sendo que eu não consigo controlar as pessoas, porém, dentro da literatura eu consigo controlar os personagens, tá? Então, gente, esse é um bom método. Também vamos precisar entender um pouquinho do método do Stanislavski, que é o método de interpretação, né? Lá da dramaturgia, que ele diz que os personagens, para você interpretar uma personagem, você deve primeiro entendê-la de modo que consiga compreender o modo como ela sente, o modo como ela pensa e o modo como ela age. Então, gente, é uma misturinha, na verdade, né, desses dois testes de realidade e o método do Stanislavski, que é o sentir, pensar, agir, tá bem? Misturando essas duas coisas, nós estamos aqui. Não sei se alguém já criou isso, me desculpa se alguém criou, mas eu utilizo isso de uma maneira muito original. Então, sigam-me os bons quem quiser, tá? Para a gente saber como é que é esse modus operandi, como é que é a motivação, né? A gente vai fazer algumas perguntinhas
para essa personagem, para nós mesmos também, ao mesmo tempo que perguntamos para personagem, perguntamos para nós mesmos, porque somos os controladores das personagens. Né? Então, a primeira pergunta é: quem é seu personagem? E aqui você vai ter que montar a sua personagem utilizando uma técnica. Vai escolher aí uma técnica. E eu já ensinei algumas técnicas para montagem de personagens, né, num outro vídeo. E aí você vai poder escolher uma técnica dessas ou qualquer uma que você acha que tem a ver com o seu processo criativo e que faz sentido para você, e vai usar essa técnica para montar aí a sua personagem, para responder essa pergunta: quem é ela, né? O importante é que conseguir aqui algum tipo de informações de dentro dessa personagem, né, que vão ser indispensáveis e que falam sobre as principais características do comportamento dela, né, que é como essa personagem ela reage aos eventos, às situações ou sentimentos, como que ela reage ao ser confrontada, né? E aí vai estabelecer uma linha, um modus operandi, né? Lembram lá da mãe, né? Em situações ou sentimentos e também as confrontações que ela vai sofrer, e vai ser estabelecida uma linha de reação nesse sentido, né? Como que ela vai interagir com esses elementos da narrativa? E depois você vai colocar ali as habilidades dela e as suas fraquezas. Depois a sombra, né? Que é aquilo que no passado dela vai ser determinante para o rumo da história e do arco, do seu próprio arco dentro da narrativa. Essa sombra, gente, ela é importante porque ela vai dizer sobre quais são as coisas que essa personagem ela não consegue fugir sem passar ou por uma catarse ou assumir as responsabilidades pelos atos que vão decorrer dessa sombra. E aí pode ser até a morte. Tá? A segunda pergunta que vocês vão fazer é o quê? Né? Essa primeira pergunta ela é um guia geral para a gente responder o resto. Então a gente coloca tudo que interessa lá na resposta da primeira pergunta, para depois ir trabalhando ela nas seguintes, tá? Então a segunda pergunta é o quê? Nesse nível você vai ter que perguntar o que a sua pessoa quer. O que a sua pessoa não, a sua personagem quer, com base em todas as outras informações que a gente já falou até aqui. Tá? O que ela quer? Claro, né? De acordo com aquilo que já ficou estabelecido lá na primeira, tá bem? Tá. A terceira pergunta é o como. Então, o como é um modus operandi, é o jeito que ela age. Como que ela vai conseguir o que ela quer? E o porquê ela quer. Muito importante também responder lá, quando responder a primeira pergunta, e dizer os porquês, por que ela quer aquilo. Está conectado com o quê? Com o comportamento, com a obsessão dela, está conectado com o histórico pregresso, está conectado com o quê? Qual o porquê? Qual o valor? O que move esse ser? Né? Então, o porquê tem que estar lá respondido na primeira pergunta. E aí vai fazer sentido aqui na terceira, né? Porque a gente tem que estabelecer o como ela vai conseguir aquilo que quer, e se vai, né? Como que ela vai tentar conseguir aquilo que ela quer, e o porquê ela quer. Como vai interferir no porquê ela quer. Daniel? Então, o como necessariamente ele vai depender dessas atitudes, de um negócio ativo dessa personagem, né? Vai depender dos seus pensamentos, dos seus sentimentos em relação aos acontecimentos do arco principal, do arco paralelo, né? Atingindo aí o enredo e os seus relevos, todos eles. O que isso interfere no relevo distante, no próximo e também no intermediário. Né? Tudo isso tem que ser pensado, gente. Por isso que a gente começa do simples, né? Faz aí uma história simples e para poder encaixar essas pecinhas e você ir criando a habilidade de fazer isso. Então, do conjunto dessas respostas, a gente vai conseguir traçar a motivação da personagem, que vai fazer um sentido para essa personagem, e a partir daí, desses primeiros traços dessa personagem, você vai adequar ela para fazer sentido dentro da história.
E se você já tem aí um fio condutor, uma linha condutora, né, do início, meio e fim dessa história, ele vai fazer um sentido específico ali dentro, e se não fizer, você vai adaptar essa personagem, porque é você que manda nela, não se esqueça, né? Vai adaptar essa personagem aí, os principais pontos desse enredo, de acordo com as motivações dela, porque você também já conhece isso, né? Como que ela vai reagir se ela encontrar um cachorro, que é algo que ela foi atacada no passado, ela tem um medo imenso disso, né? Então, sim, uma situação hipotética absolutamente irrelevante e idiota, mas que pode, numa determinada história, ser fundamental, porque pode ser que ela pense que era um cachorro, mas na verdade aquilo era o quê? Um lobisomem. Então ela vai tentar enfrentar, ela vai fugir, o que vai acontecer? E essa outra personagem, ela atacaria se essa personagem fugisse? Se essa personagem fosse agressiva e tentasse agredi-la? Como que o outro personagem reagiria? Então assim, vejam o quão interessante uma situação simples ela pode ser pensada a partir de vários pontos que tornam ela um pouco complexa e começam a despertar um certo interesse e curiosidade dentro da história, de acordo com a maneira que você está contando, vai fazer todo sentido para você, para a personagem também, para o seu leitor. Então, não esqueça sempre, tudo isso, quando bem, é que nem uma orquestra tocando. A gente tem lá um maestro e ele vai reger esse negócio, tem que ficar harmônico, senão não vai fazer sentido nenhum para você, nem para história, nem para muito menos para o seu leitor, né? Então, claro, gente, se você tá montando uma personagem e vai determinar aí o seu modo de agir, as suas motivações, né? Você tem que saber de antemão o que aconteceu lá no passado dessa personagem dela, que vai influenciar tudo isso que foi dito até agora. E aqui a gente vai começar a pormenorizar as cositas que falamos anteriormente, né? Então, nesse momento, é necessário que você entenda que esses detalhezinhos do histórico pregresso dessa personagem, que muita gente chama de backstory, ou de backstory, ou de histórico pregresso, eu chamo de histórico pregresso, né? Dentro da história, vai fazer todo sentido para ela. Daí você vai tomar informações, né? Então, dentro dessa história que você está contando, tem o passado da personagem. E você vai pensar em absolutamente quanto maior o volume de informações que você souber, melhor, né? Você vai ter que pensar nisso. Vai ter que pensar nesses momentos que vão ser determinantes, principalmente esses momentos do passado dela que vão ser determinantes para a sua história, para que a audiência entenda as motivações dessa personagem. E nisso você vai escolher o que vai contar dali. Mesmo, gente, que vocês façam como eu, que tenho escrito, assim, um diário de todos os dias da vida pregressa dessa personagem, porque eu sou muito neurótica, então eu faço isso, eu escrevo a valer mesmo toda a história da personagem antes de começar a contar uma história com ela. Então, mesmo que você tenha feito isso, você vai pensar ali dentro da história dela somente os eventos que vão importar para fazer esse sentido para a motivação da personagem que o leitor tem que entender. Você não vai ter que contar tudo da sua personagem. Um dia ela estava sentada na cozinha tomando uma sopa, caiu na roupa dela, a mãe dela xingou ela. Isso é um evento relevante para o seu leitor entender a motivação dela ou entender os acontecimentos da história? Se faça essa pergunta antes de colocar isso lá, tá bem? Então, gente, de novo, não, vamos lá, não entendo que essa minha colocação, né, ela tá diminuindo, né, a importância de compreender ou entender ou imaginar tudo que aconteceu. Não vai ser dito tudo dentro da história. Mas em algum momento, essas informações elas vão ser valiosas para o escritor. Porque nem tudo o que uma personagem pensa, sente e faz é dito na história. Mas pode ser utilizado aí pelo escritor em momentos-chave para compreender essa personagem e tornar a história muito mais interessante, né? Porque aquilo que é interessante nem sempre é dito com todas as palavras.
né? Mas ele acaba influenciando muito mais do que aquilo que é dito. Então, aquilo que está no subtexto, né, nas entrelinhas, às vezes torna muito mais interessante uma dúvida, uma curiosidade sobre aquilo. Será que era ou não era? Esse lance dúbio, assim, pode trazer um interesse muito maior do seu leitor do que pegar e riscar o fósforo ali e dizer, é isso, é aquilo, aconteceu tal coisa, está muito na cara, né? Então, vamos entender as maneiras mais interessantes de falar as coisas. Em algum momento por aqui eu vou colocar um vídeo que trata sobre o assunto. Tá? Então, é determinante que você entenda que as forças e as fraquezas da sua personagem, como nós já falamos anteriormente, né, vão influir muito na sua motivação, porque é através delas que a personagem ela existe nesse mundo literário, né, e que é através delas também que ela se move de acordo com as suas motivações, que ela faz a rodinha girar, 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 tá? Então, alguém determinado a aprender uma arte marcial para defender, né? Para se defender, ele pode ser lido num primeiro momento como alguém fraco, né? Alguém que está passando por uma situação ou que se acha covarde, tem esse sentimento na história, ele se acha fraco, covarde, né? Mas se a sua motivação é não sofrer mais o bullying na escola, pode ser que essa personagem venha adquirir forças, né? E enfrentar suas fraquezas, se lançar, sair da zona de conforto para enfrentar isso, aprendendo uma arte marcial, né? Então, vejam bem que vocês já têm ideia da força e da fraqueza da sua personagem, né? E isso vai estabelecer o quê? Vai estabelecer limites para você avançar de forma segura dentro da sua história, né? Aqui você conhece esses limites das fraquezas e das forças e o leitor vai acreditar em você. Ele vai confiar nisso que você está falando, né? De uma forma muito mais potente, né? Então, bom, forças e fraquezas é isso. Agora o próximo é o quê? Sombras, as sombras de Mordor. Então, as sombras, elas são os fatores que são determinantes do passado, como nós já falamos, né, que vão escrever uma linha trajetória do arco dessa personagem, né? Nesse momento, a gente tem que saber que tudo influencia dessa figura da personagem lá do passado dela para chegar até aqui, ao final de uma história, né? Porque isso é construído em cima daquilo que tá lá no passado dela e que ela carrega do qual não consegue se descolar. A sombra, ela projeta algo muito mais profundo, que é um valor moral ou uma crença dessa personagem. Então, eu gosto muito de citar um trecho da obra Apologia de Sócrates, tá? Que é essa daqui, O Banquete. Eu tenho essa versão aqui da Martins Fontes. Cumprir os seus objetivos, tá? Aqui. Não sei se a minha lateralidade está ajudando, então tá aqui. E aí, se vocês me permitem, eu marquei aqui, vou ler para vocês, fazer de conta que eu tô lendo aqui, porque eu tenho uma colinha em algum lugar. Ou faço de cabeça, talvez, vamos ver. Então, o que acontece? Nesse livro que foi escrito por Platão, né? O Sócrates estaria sendo julgado por Mileto e Anito. E durante o seu julgamento, ele faz uma defesa. Na verdade, ele fala de muitas coisas aqui, fala de tudo. Ele faz um tratado sobre a vida, né? Fala desde Eros, virtudes, moral, tudo. Ele fala sobre também platonismo, ele fala sobre muita coisa e ele, inclusive, faz a sua defesa no meio do julgamento. Lá no diálogo número 15, ele faz uma referência à obra Ilíada de Homero. E ele diz, né, que o homem ele não pode pensar ao tomar uma ação, né, somente se ele vai morrer ou vai viver. Então, assim, ele não pode olhar para aquilo e pensar, nossa, é um perigo, tenho medo de morrer, há um risco, portanto, não vou tomar essa atitude. Eu quero viver, portanto, estou preservando a vida, não vou tomar essa outra determinada atitude. Isso é justamente um paradoxo que ele coloca em outras obras, como Matar um Prisioneiro de Guerra, alguma outra assim, e até aquele
paradoxo, né, de voltar no tempo. É claro que não foi ele que fez isso, mas faço aqui uma referência e o sentidão mesmo, que é aquele paradoxo de voltar no tempo e matar o Hitler criança. Né? Enfim, esse paradoxo existe. Isso assim, levando ao extremo o que o Platão colocou na voz do Sócrates aqui, mas então ele quer dizer que a gente, ao tomar uma determinada atitude, a gente não pode pensar unicamente se vai viver ou morrer, né? Ele diz o seguinte, que deve-se pensar se a gente está agindo de maneira justa, né, ou injusta, se a gente está agindo de forma virtuosa ou se a gente está agindo de forma desonesta. E ele vai colocar ainda um diálogo que foi acontecido entre a deusa Tétis e o seu filho. E nela, a deusa, a mãe, né, ela teria dito ao seu filho, aconselhado ele da seguinte maneira: se você vingar a morte do teu amigo Patroclo, eu sempre falo devagar porque eu sempre erro esse nome, Patroclo, e matar o Heitor, tu mesmo morrerás, porque imediatamente depois de Heitor, o teu destino estará traçado. Ai, gente, eu chego a me arrepiar. E vou contar pra vocês depois umas coisas muito legais sobre essa passagem. Ouvindo isso e ignorando os perigos da morte diante do temor de viver uma vida assim tão miserável, né, sem dignidade, sem honra, né, e não vingar os seus, ele respondeu à mãe: morra eu imediatamente, depois de ter punido o culpado, para que não permaneça aqui como um objeto de riso junto das minhas naus recurvas, inútil um fardo da terra. Isso é uma boa fala, né, para um herói. Um herói que sabe que vai morrer depois, né? Então, o Sócrates, ele concluiu essa passagem aqui no diálogo 15, né, citando esse diálogo que teria acontecido lá na obra Ilíada, né? E aqui eu vou ler um textinho para vocês que fala exatamente sobre como o autor tem que comandar a personagem dentro da obra literária, tá bem? Tá no mesmo diálogo aqui do Sócrates, na defesa dele. E diz o seguinte: onde quer que alguém se tenha colocado, considerando o melhor posto, ou se for ali colocado pelo comandante, tem necessidade, ao meu ver, de enfrentar os perigos, sem se importar com a morte, ou com coisa alguma, a não ser com as torpezas próprias. Então aqui já está delimitando o quê? O destino de uma personagem dentro da obra literária. Você tem que entender qual que é o destino dela de acordo com o contexto, com o seu comportamento, com as suas motivações. Então compreender isso é chegar inevitavelmente num ponto de não retorno. Certo? Então, vejo que ao traçar esse paralelo muito perfeito com o destino da personagem dentro da obra literária, quando nós criamos uma personagem, né, a gente consegue visualizar, né, que irremediavelmente esse destino ela tem que cumprir dentro da história sob pena de não fazer sentido. A menos que... Ponto de não retorno aqui de novo. A menos que os acontecimentos da história mudem até um ponto que ela tem um local de inflexão, né? Que vai capaz de aí desbugar ela completamente, né? No seu modo de agir e nos sentimentos iniciais que vão ser retransformados, né? De acordo com a história. E foram esses que os trouxeram essa personagem até aqui. Eles vão ser modificados. E aí ela vai ter que cumprir o seu destino para o qual ela foi criada, né? Lá no início, com todos os sentimentos, passado, habilidades, fraquezas e sombras. Ou então ela vai ter que cumprir aí esse ponto de inflexão no qual ela vai dar uma guinada por completo com base em algum evento muito... consistente, certo? Então, essa motivação da personagem, ela não só tem que ter o quê? Robustez dentro da obra literária, mas ela tem que combinar com a história.
né? Ela tem que estar em harmonia e tem que fazer um sentido geral e também um sentido específico, né, para dentro do próprio arco, mesmo que ela combine com a morte, né, ou com uma mudança completa dessa personagem, como eu já expliquei para vocês. E é por isso que eu digo, meus amigos, se uma personagem que nasceu com destino, ela pode mudar no decorrer da história, né, no decorrer da obra, de forma passiva aí, mudada pelo contexto ou pelo cenário, ou por outras personagens, né? Nós mesmos também podemos mudar de forma passiva ou ativa, né? E nesse sentido a gente tem que entender, né, que a gente pode aprender a escrever a todo momento. E é isso que eu tô fazendo aqui agora, tô aprendendo, né? Tô aprendendo com vocês, tô aprendendo junto com vocês, tô aprendendo lendo a todo momento, né? Então, ninguém nasce sabendo, minha gente, ninguém nasce sabendo caminhar, ninguém nunca viu um ser sair da barriga assim e sair andando e falando ser ou não ser, eis a questão. Não, a gente aprende a caminhar, a gente aprende a ler, a gente aprende a falar, portanto, a gente pode aprender a escrever, a gente pode e deve escrever. E qualquer um pode e deve escrever. Então, se você concorda com isso, já diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tiver, claro, outras informações que vão agregar aqui, por favor, deixem suas críticas nos comentários, para que nós possamos identificar quais são as nossas fraquezas e com base então nessa identificação nos seus comentários, né, a gente vai poder melhorar cada vez mais e chegar juntos, né, num lugar comum onde nossas obras possam ser cada dia que passa um pouquinho assim melhores, né? Então, se vocês gostaram, galera, desse vídeo, já deixa aí o negocinho assim, né? Aperta aqui embaixo, na mãozinha, assim, que tá com o dedão, pedindo carona, né? Deixa um like, é isso aí, like, pra mim, pra incentivar que eu possa fazer outras coisas, diz o que tá gostando, o que não tá gostando, que daí eu vou me guiando por aí e vou fazendo conteúdo que tá agradando vocês, né? E se você achar que tá fazendo sentido, se inscreve aqui para eu não ficar falando sozinha com as paredes, né, gente? Que aí a gente vai poder se comunicar melhor, saber quem você é, né? Se inscreve aqui no canal e eu vou continuar aumentando esse ritmo de gravação dos vídeos. Eu espero que vocês gostem, né? Porque cada novo vídeo eu vou trazer outras dicas novas sobre escrita, sobre literatura, sobre nerdice, sobre filmes junto com literatura, sobre análises de filmes junto com filosofia, que eu adoro fazer isso. Então, todas essas informações vão ter sempre esse intuito, né, que é trazer uma pequena informaçãozinha para nos ajudar no nosso processo criativo e também no nosso processo de escrita. Muito obrigada, galera, por ter assistido aqui, mensageiros, gente aí que tá do outro lado tentando escrever e eu aqui tentando falar e a gente tá tentando se entender. Então, muito obrigada. Fiquem com o Tolkien e até breve. Onde é que desliga?